Olá, agora vamos começar resolvendo aqueles 4 exercícios da página 6 da parte 1 da unidade 1 que eu deixei para vocês sobre vetores. Não era para envio, né? Apenas para resolver e treinar. Após o vídeo dessa resolução desses 4 exercícios, eu vou fazer outro vídeo com a resolução de um outro exercício sobre vetores. E aí, na sequência, eu deixo uma lista de exercícios para vocês resolverem para estudar. Quando for para enviar como atividade, eu vou avisar todo mundo, pode ficar tranquilos, de todas as engenharias, de todas as unidades, tá bom? Então, o primeiro exercício, ele diz assim: que características de um vetor precisamos conhecer para que ele fique determinado? Então, se nós estamos falando de um vetor e temos que caracterizar um vetor, independente se ele é um vetor força, um vetor velocidade, um vetor aceleração, um vetor posição, não interessa. Qualquer um que seja. Para caracterizar o vetor, nós precisamos de 3 elementos. A intensidade, também chamada de módulo, né? Que representa o valor numérico e a sua unidade. Certo? Quanto vale o vetor velocidade? Bom, ele pode ser, por exemplo, 10 metros por segundo. E se for um vetor força, pode ser 22 newtons. Se for um vetor aceleração, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Se for um vetor posição, 84 metros, né? Então a intensidade representa o valor numérico e a sua unidade. No vetor, para fazermos a caracterização do vetor, precisamos mais 2 elementos, quais sejam a direção e o sentido. Ok? Então, nessa primeira pergunta, era para falar dessas características do vetor. Ok? Bom, nessa mesma página 6 tinha uma outra pergunta, que é: o que são vetores iguais? A primeira pergunta. 2 vetores são iguais quando eles têm a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido. Ok? Não pode ser só o valor numérico igual. Tem que ser a intensidade, a direção e o sentido. Então, os vetores que eu desenhei aqui, A e B, eles são iguais. Vetor A igual a vetor B. Por que são iguais? Por que são iguais? Porque eles têm a mesma intensidade, eles têm a mesma direção e eles têm o mesmo sentido. Só assim 2 vetores são iguais, quando eles têm a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido. Nesse mesmo problema 2, pergunta: e vetores opostos, o que são? Bom, os vetores são opostos quando eles têm a mesma intensidade, a mesma direção, mas o sentido contrário, como os que eu desenhei aqui. Então, por que eles são opostos? Porque eles têm a mesma intensidade, ou seja, mesmo valor numérico, mesmo tamanho, né? Eles têm a mesma direção, e aqui vamos caracterizar sentidos opostos. Ok? Dê exemplo de cada um deles. Eu desenhei aqui o exemplo do primeiro e o exemplo do segundo. Primeiros? Bom, ainda nesse vídeo, para facilitar a leitura, eu vou abrir uma nova página para resolver o 3. Então, no exercício 3, ele fala: calcule o módulo do vetor resultante do vetor A e B em cada caso abaixo.
né? Então, o primeiro caso, nós temos aqui o vetor A e o vetor B. Diz que o vetor A mede 3 centímetros, o vetor B mede 5 raiz de 2, e esse ângulo aqui vale 45, então é dado o cosseno do ângulo de 45 também, mas vocês poderiam fazer na calculadora científica, como já havia avisado. Legal, então vou utilizar aqui, né, a regra do paralelograma e resolver pela lei dos cossenos. Então veja bem, vou fazer a paralela B aqui, a paralela A, e o vetor resultante é o vetor que vai do início do primeiro ao fim do último. Esse é o vetor resultante. Eu já dei aí no desenho a direção e o sentido, tá? Mas ele pede só o módulo, ou seja, só a intensidade. Quer saber só o valor numérico disso. Então, nesse item A, vamos calcular a resultante. Pela lei dos cossenos, a resultante vai ser a raiz quadrada de A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B, vezes cosseno do ângulo alfa ou θ entre os dois. Ok? Substituindo os valores numéricos, R é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 5 raiz de 2 ao quadrado mais 2 vezes 3 vezes 5 raiz de 2 vezes cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Para facilitar a nossa vida, eu já vou fazer assim. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Dividido por 2, cancela. Então, nós temos aqui que R é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado, 9. 5 ao quadrado, 25. Vezes raiz de 2, que é 2, 50. Mais 2 vezes 5, 10, 30. Deixa eu nem conta isso. 5 ao quadrado, 25. Vezes 2, 50. 3 ao quadrado, 9. 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. É isso. Daqui vai ficar R é igual a raiz de 89. Certo? Vocês conferem os cálculos, tá? Porque eu estou fazendo aqui de cabeça. E não custa nada dar uma conferida, né? Mas eu acredito que é isso mesmo. E aí o resultado daria 9,43. Ok? Depois vocês conferem os cálculos, tá? Por favor. Eu estou mostrando como resolve, mas não estou preocupado muito com o resultado final. Se bem que acho que está certa a conta. Aí o exercício B, nós temos aqui o vetor A, nós temos aqui o vetor B, esse aqui vale 5, esse aqui vale 8, o ângulo entre os dois é 120 e o cosseno de 120 é menos meio, que foi dado no problema. Então, fazemos a paralela, vou resolver pela lei dos cossenos também. Esse é a resultante que nós queremos. Portanto, R vai ser igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B, cosseno do ângulo alfa. R vai ser igual a raiz quadrada de 5 ao quadrado mais 8 ao quadrado mais 2 vezes 5 vezes 8 vezes menos meio. Portanto, R é igual a raiz quadrada de 25 mais 64, mais com menos dá menos, a metade de 2 e 1 já simplifico, 5 vezes 8, 40. Portanto, o R aqui vai dar raiz de 24, 49, isso igual a 7. Está aí o módulo. Tudo bem? Aí se restar alguma dúvida, né, vocês me mandam aí qual é a dúvida,
para que eu possa resolver junto com vocês, tá? Vocês me perguntam e eu resolvo junto com vocês. Tudo bem, gente? Não? Tudo bem? Bom, e aí nós temos o C. Vou colocar ele aqui embaixo. Onde o vetor A é na vertical para baixo e o vetor B é na horizontal. O vetor A vale 10 e o vetor B vale 5. Mesma coisa, paralelas, está aqui a resultante. Ocorre que o ângulo entre eles é 90 graus. Então se o ângulo é 90 graus, podemos utilizar o teorema de Pitágoras, que é a mesma coisa da lei dos cossenos, quando o ângulo é 90, né? Porque cosseno de 90 é zero, cancelaria tudo que é 2a, b, cosseno do ângulo, sobraria só a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, por Pitágoras, aqui a resultante é a ao quadrado mais b ao quadrado. Portanto, a resultante é raiz de 10 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Isso vai dar raiz de 100 mais 25, raiz de 125. Deixa eu ver quanto dá isso. Raiz de 125 vai dar 11,18. 11,18 se eu não errei em conta. Então esses eram os três primeiros, né? Legal? E aí, para finalizar esses 4 exercícios que eu havia sugerido aqui para vocês fazerem, né? Para estudar apenas, para confirmar o texto anterior, né? Nós temos 5 páginas de texto teórico ali nessa unidade já. E aí eu coloquei 4 exercícios só para dar uma finalizada nessa parte textual, né? Mas hoje eu vou fazer mais no próximo vídeo. Então vamos resolver o exercício 4 aí. Deixa eu abrir uma página nova para resolver o exercício 4. No exercício 4, pergunta: qual o vetor soma de 2 vetores perpendiculares entre si, cujos módulos são 6 e 8? Então vamos fazer 2 vetores perpendiculares entre si. Está aqui, ó. Perpendiculares significa que o ângulo é 90 graus. Esse mede 6, esse mede 8. Legal, então vamos lá. Esse é a resultante. Se eu chamar esse aqui de A e esse aqui de B, então nós temos que a resultante é raiz quadrada de 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, que seria A ao quadrado mais B ao quadrado. Portanto, 36 mais 64. Portanto, a resultante é raiz de 100, que dá 10 unidades. Facinho? Então, esse é o vídeo da resolução dos 2 primeiros exercícios. Eu vou pausar esse aqui e o próximo vídeo vai ser com explicação da decomposição ortogonal e a soma de vetores através desse processo, tá?